Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz um post sobre quando o bebê começa a bater, né? E com algumas dicas sobre como lidar com isso. Como que os pais devem lidar nessas horas, ou os cuidadores, né, que estão responsáveis pela criança, para que a gente consiga que a criança pare com esse comportamento. Por quê? Muitas vezes, muitos comportamentos dos adultos vão acabar reforçando esse hábito da criança de bater. É muito comum que por volta de 1 ano de idade o bebê ele começa a fazer isso. Por quê? Ele começa a entender as coisas e ele começa a ter o querer dele, né? Eu quero fazer isso agora. Então ele quer naquele momento fazer determinada coisa e os adultos começam a colocar os impedimentos, né? Ou seja, pelo risco da criança se machucar, ou seja, porque não pode mexer naquilo e ponto final. Então, quando a gente começa a colocar esses impedimentos, né, físicos ali, bloqueando a criança para que ela não faça determinada coisa, é muito comum a criança fazer na mesma hora aquele fup, né? Se você estiver na altura da criança, ela vai no seu rosto, se você estiver em pé, ela vai na sua perna. Então, é muito comum que ela comece a fazer isso, né? Com as mãos e com a cabeça. Então, ela vai direto ali. E eu lembro quando eu tava até grávida, eu acho ainda, de uma conhecida do bairro, ela tava com a bebê dela. E a bebê dela foi e fez isso na cara dela, né? Ela tava no colo e ela fez isso na hora. E na mesma hora a mãe bateu na menina de volta, falando, não me bate. E aquilo eu falei assim, ai, né? O que acontece, gente? Isso é claro que eu não corrijo, tá? Não me intrometo quando eu tô presenciando isso dessa forma, né? Porque é muito invasivo a gente fazer isso, a gente também desautorizar pais, por mais que eles estejam errados, principalmente quando a gente não tem intimidade para falar. É claro que se fosse um caso de realmente agressão, daquela coisa de machucar a criança, a gente tem como dever de cidadão fazer uma denúncia, né? Nesse caso eu não me meti, mas claramente você vê que aquele comportamento ele vai ser frequente. Porque a partir do momento que eu ensino a criança que ela não pode bater, batendo de volta, ela vai cada vez mais fazer isso. Porque ao invés dela aprender outras formas de lidar com a frustração dela, ela vai continuar repetindo porque é a forma que eu também sei. E é claro que os pais que fazem isso normalmente são pais que também passaram por isso na infância. Então a criança ela começa a se sentir frustrada porque ela tem um querer, né? E os adultos impedem. Então o que ela faz, gente? Ela tem aquela descarga na hora, né? De raiva, de estresse, que ela ainda não tem ferramenta para lidar com esse sentimento. Assim como nós, sabe, duvido que você, no momento de estresse, nunca bateu uma porta, né? Nunca fez alguma coisa que, quando a gente tá muito estressado e não tá conseguindo lidar, a gente extravasa com o corpo. Então a criança, ele também, o bebê principalmente também faz isso. Então ele precisa que os adultos orientem ele a outras formas de lidar com essas emoções, né? A gente precisa dar para a criança outras ferramentas para lidar, só que não vai ser com 1 ano de idade que ela vai aprender, né? Só que se a gente bate de volta, né? Principalmente os adultos, eles têm muito medo, os pais têm muito medo, né, do julgamento alheio, né? O que as pessoas vão pensar que eu não sei educar? Vão pensar que meu filho é mal educado e me bate, sendo que todos os pais passaram por essa fase. Mas a gente tem esse medo, e aí com esse medo de perder a autoridade, a gente acaba batendo, né? Claro que é um modo de falar, não é todo mundo, né? Mas assim, muitos pais acabam fazendo isso por medo, né? Do que as pessoas que estão fora vão pensar. E isso acaba reforçando, como eu falei, esse comportamento da criança de bater. Então, se você fizer, né, da forma correta de lidar com esses comportamentos das crianças, dentro de 2, 3, 4 meses no máximo ali, ela vai começar a aprender outras formas de lidar com aquela emoção. Agora, se a gente bater, né, a gente fica envergonhando a criança na frente das pessoas, o que ela vai fazer é repetir cada vez mais isso, porque a gente não tá dando ferramenta para ela para lidar com aquela emoção. A gente tá só reforçando aquele comportamento dela. Então é importante que os pais saibam se abaixar na altura da criança para falar firme que não pode fazer, né? Não é ficar, ai, filha, não pode. Não, filha, não pode bater. Gente, criança vai entender na primeira vez? Não, eles ainda não entendem, né? Todas as palavras, eles ainda não entendem as frases. É com a repetição que as crianças vão aprender.
E ensinar o que pode fazer. Pode bater na mamãe? Não, não pode. O que pode fazer? Pode fazer carinho. Você tá nervoso? Então vem cá, pode deitar aqui no meu colo até se acalmar. Vamos beber uma água para se acalmar. Vamos respirar fundo, filha, pra gente se acalmar. E ensinar outras ferramentas para a criança se acalmar. Porque se eu bato de volta, eu tô mostrando que nem eu sei me acalmar, né? Então, se eu não sei me acalmar, como que eu vou te ensinar a se acalmar? Então, os pais precisam dar ferramentas para a criança para que ela aprenda com o tempo a lidar com aquela emoção. Porque isso vai acontecer, ela vai tentar bater, né? E com o tempo ela vai aprender a contornar isso. A gente passou por essa fase com o Ícaro que eu acho que durou 2, 3 meses e agora ele tá na fase de que ele sabe que ele não pode bater na gente, mas ainda vem aquela emoção quando ele tá frustrado e agora ele vai no colchão, se joga chorando e bate no colchão. Ou vai no sofá e faz isso, às vezes ele bate na parede, bate na geladeira. E até conversando com o Júnior, a gente falou, não, ele não pode ficar fazendo isso, ele vai se machucar. Eu falei, eu sei, só que ele já aprendeu que ele não pode bater na gente. Agora ele tá tentando fazer outra coisa para descarregar. Eu falei, a gente vai ensinar que isso também não se pode. E a gente tem que ir dando ferramentas para eles aprenderem a lidar, né? Porque é o que eu falei, vem aquele estresse, né, no bebê, e ele não tem ainda ferramenta para lidar, então ele descarrega onde está. Só que ele já aprendeu que ele não pode fazer na gente, então ele vem e faz a parede, né, e bate com aquela força e chora, às vezes ele machuca, a mãozinha, né, e a gente vai ensinando ele aos poucos a lidar com essa emoção. Porque se a gente bater de volta, se a gente ficar gritando para falar que não pode, a criança não vai aprender a se acalmar, ela só vai ficar cada vez mais nervosa e mais frustrada, né? Porque o grito vai gerar ali um estresse no cérebro da criança também. E isso também vai prejudicar para que ela consiga lidar com essas emoções. Então é muito importante o adulto se abaixar na altura da criança. Gente, se estiver perto de outras pessoas, o meu principal conselho é tira de perto primeiro, sabe? Porque a gente fica com essa sensação, né, do que os outros estão pensando. Muitas outras pessoas acabam se intrometendo de fato. E fora que acaba envergonhando a criança, que um bebê, a gente deve preservar essa intimidade dela. Então tira de perto primeiro, não importa se é vó, se é vô, se é tia, se é parente, se é amigo. Tira de perto, conversa com a criança. Vai aprender na hora? Não, ela vai repetir várias vezes. E você vai repetindo isso enquanto adulto. Tira de perto. Filha, não pode bater. Filha, não pode bater. Você tá com raiva? Vamos tomar uma água, vamos acalmar, vamos ali fora dar uma volta, vamos cheirar uma florzinha, né? Vamos cantar uma música pra gente acalmar e ensinar a criança, né? Porque se você tiver esses comportamentos de bater, de gritar, de ficar envergonhando a criança ali na hora, você vai reforçar e cada vez mais ela vai ter esse comportamento de bater e ela vai repetindo isso pela vida, né? Como eu falei lá no post, muitos adultos levam isso para a vida adulta, né? Que é o caso que acabam fazendo com os filhos também. Porque se a gente não interromper esse ciclo, né, a gente vai criar pessoas cada vez mais agressivas. Então eu apanhei porque minha mãe não tinha essa informação. Aí eu vou fazer isso com meu filho de novo. Aí quando ele for pai, vai fazer isso de novo com os filhos dele, porque ele também não tinha essa informação. E assim a gente vai repetindo, né? E por isso que o mundo fica tão agressivo desse jeito. Porque a gente tem que interromper esses ciclos a partir da informação. Antes os pais não tinham tanta informação. Se hoje a gente tem que interromper esse comportamento e ensinar outras formas para que quando meu filho for pai, para quando a minha filha for mãe, eles saibam lidar de uma forma diferente com isso. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo ajude vocês. Se você lembrar de alguém que tá com um bebê dessa idade de 1 ano passando por isso, manda esse vídeo também que eu espero que ajude, tá bem? Um abraço!